jornadas que foram um momento, eu vou dizer, de graça e que tiveram uma qualidade que a mim pessoalmente me surpreendeu. Falo na questão dos oradores que vieram, desde o Bispo de Ciudad Rodrigo, que foi um homem absolutamente excepcional do meu ponto de vista no modo como comunicou e naquilo que comunicou, pela clareza, pelo entusiasmo. Falo nos outros oradores de ontem, nesta questão mais concreta da organização. Nós, evidentemente, não somos uma empresa, mas sabemos muito bem fazer as devidas distinções e aproveitar aquilo que podemos aproveitar, mas afirmo inclusivamente à qualidade humana e à experiência de vida e de fé que eles transmitiram e que são reais. Não são construção, mas são a realidade daquilo que eles vivem, que a mim me deixou estupefacto, apesar de conhecer um outro aspecto daquelas experiências de vida, particularmente do Dr. António Pinto Leite. E hoje, penso que este dia também foi um dia muito bom. A parte da manhã, uma apresentação bem clara, como já disse, aliás, do Padre Galino, que fez eco daquilo que tem sido um percurso e o sentir comum, refletido em diferentes instâncias. E depois aquele momento de diálogo e de partilha na tentativa de construção comum de uma realidade que é de Deus, mas que é também nossa, que é de todos, que é da Igreja. E esta parte da tarde, que nos fez compreender, agradeço ao Padre Jorge o entusiasmo como falou destes aspectos, que nos fez compreender que, afinal, propostas e perspectivas não faltam e que o Espírito, de facto, está a abrir caminhos a todos nós e à nossa Diocese, assim nós queiramos estar atentos e abertos e lançar as mãos à obra, como queremos que, de facto, a inspiração parece estar a ocorrer. Portanto, dou graças a Deus por estes 3 dias e por tudo aquilo que neles se passou, inclusive pelo ambiente de proximidade, de encontro, de convívio e de fraternidade que os marcou. Há uma nota negativa que eu também não quero omitir. E a nota negativa tem a ver com a participação dos padres. Do meu ponto de vista, foi muito assimétrica, em alguns casos muito diminuta, o que significa que não houve aquele estabelecer na agenda como uma prioridade, uma prioridade, diria, absoluta, este tempo de formação pastoral, que são estas jornadas convocadas a nível diocesano e que, portanto, comprometem, por assim dizer, o presbitério e o clero, e não é uma questão simplesmente para quem quer ou para quem quiser ocupar o seu tempo, mas que é uma questão que, do meu ponto de vista, nos obriga interiormente, naturalmente, mas que nos obriga porque é uma condição para que estejamos em sintonia, para que criemos estes laços de presbitério e estas formas, meios de trabalhar que hão de ser os nossos. Portanto, é a nota negativa que eu salientaria, apesar de saber que muitas pessoas tinham algumas urgências, outros tinham alguns compromissos, mas que, de facto, devemos fazer todo o esforço para que estes encontros diocesanos, para os quais somos convocados, sejam prioritários. Vieram pessoas de Lisboa, com um esforço que nós vimos tão grande, estão super ocupadas, um acabado de chegar do Brasil, outro no meio de uma vida empresarial absolutamente absorvente, e disponibilizam-se. Depois dá a impressão que nós, algumas vezes, facilitamos demasiado e, portanto, qualquer coisa, por muito insignificante que seja, acaba por constituir motivo suficiente para não estarmos presentes. Portanto, mas não é isto, por assim dizer, que marca a qualidade destas jornadas. O que marca foi aquilo que disse inicialmente e que me parece que superou inclusivamente muito aquilo
esperava, apesar de esperar que fossem umas belíssimas jornadas. Outros aspectos. Quanto àquela questão que tratámos esta manhã, penso que está mais ou menos claro, não adianta estarmos a rebater, uma vez que está claro para toda a gente que as regiões pastorais vão continuar, as 4 regiões pastorais. Informo que para a região pastoral da Beira-Mar, de onde acaba de sair o Padre Maduro, que era o vigário episcopal, não vamos, por assim dizer, já eleger ou escolher lá um outro vigário para aquela região. Ficará o Padre Aníbal Castelhano, que é pró-vigário geral, a assumir essa função para já de vigário episcopal. E os outros 3 continuam exatamente da mesma forma: o Padre Pedro Luís na região sul, o Padre Manuel Martins na região nordeste e o Padre Sertório aqui na região centro. Quanto à questão dos arciprestados, penso que também ficou clara a decisão de constituirmos, creio que são 10 arciprestados, seriam os tais 11, se unirmos aqueles 2 da região sul ficarão 10, e o modo como o processo se vai desenvolver, com a Constituição com certeza, depois a escolha dos arciprestes e depois os trâmites seguintes que nós iremos tentar fornecer, inclusivamente por escrito, no apontamento, enfim, com o trabalho e os encargos que vamos ter na perspectiva em que aqui se refletiu esta manhã. Portanto, quanto a isso, penso que não haverá para já mais nada a dizer. Voltaremos a encontrar-nos então nas reuniões que já estão a ser marcadas pelos vigários episcopais e que terão lugar no final deste mês de setembro e depois durante o mês de outubro. A outra questão, tinha ficado já referido que iríamos constituir o novo Conselho Presbiteral e o novo Conselho Pastoral e que seriam constituídos já de acordo com o novo desenho dos arciprestados, isto é, tendo em conta a representatividade a partir dos novos arciprestados. E, portanto, vamos ter de constituir, de facto, o novo Conselho Presbiteral e o novo Conselho Pastoral, mantendo ainda os mesmos estatutos para esta Constituição, e depois, à medida que formos avançando e que formos desenvolvendo as reuniões e o trabalho, se vir que há necessidade de se reverem os estatutos do Conselho Presbiteral e do Conselho Presbiteral, será já a próxima Assembleia a promover essa mesma revisão. Não tinha sentido agora irmos fazer uma revisão estranha à própria Assembleia, nem isso seria provavelmente possível ou legal, e, portanto, o novo Conselho Presbiteral e o novo Conselho Pastoral terão também o encargo de ver se há necessidade de uma revisão dos respectivos estatutos. Outro aspecto é a questão do seminário e da pastoral das vocações sacerdotais. É evidente que este é um capítulo que nos toca de perto a todos e que nos cala bem cá no fundo das nossas preocupações, também por outro lado, das nossas orações e do nosso interesse, por sabermos que é uma questão crucial na vida da Igreja diocesana. E, portanto, já toda a gente sabe, com certeza, que o Seminário Maior acabou por ir frequentar as aulas no polo da Faculdade de Teologia do Porto e, estando inseridos, os alunos no Seminário Maior do Porto. Devo dizer que foi um processo muito complexo e uma questão muito difícil de resolver. Inclusive, todos recordam, ou alguns recordam, os que estavam no Conselho Presbiteral, a indicação que na altura foi dada ao Bispo para proceder. Acontece que a indicação, com certeza,
Também eu achei que era correta e concordava inclusivamente com ela, mas depois houve tantas coisas pelo meio que acabámos por ter de chegar a esta situação que agora temos. E eu estou-me a habituar a pensar, de facto, que a palavra do Evangelho ou do povo, que Deus escreve direito por linhas tortas, pode ser inclusivamente uma palavra bem real e às vezes temos de nos conformar umas vezes com as situações e outras vezes talvez tenhamos de concluir que são as linhas escritas pelo Espírito de Deus. Portanto, os nossos alunos foram muito bem aceitos, muito bem recebidos, tanto pelo Bispo do Porto, como pela equipa formadora do seminário, como inclusivamente pelo polo da Faculdade de Teologia. Pareceu-nos que o projeto de formação sacerdotal do seminário, que de facto está bem construído, que é sólido, é evidente que problemas sabemos que haverá lá, como há em todos os outros lugares, mas eu estou com muita confiança de que seja, com certeza, um bom lugar e uma boa solução para os tempos para os próximos tempos. Não posso estar a dizer sempre a muito, sempre a pouco, como talvez nenhum de nós possa dizer. Mas para dizer que a questão está resolvida, para já, penso que está bem resolvida, apesar de não coincidir com aquilo que foi o sentido manifestado pelo Conselho Presbiteral e, portanto, pelos presbíteros numa das últimas reuniões. Agora, esta situação em que nós estamos a viver, enfim, que é uma marca muito grande para a Diocese, tem que levar-nos, e penso que está a levar-nos, à criação de um dinamismo muitíssimo grande no que diz respeito à pastoral das vocações sacerdotais. Nós temos definitivamente de acordar para esta realidade. É evidente que isto não nos diz em nada da perspectiva que foi aqui referida ao longo destas jornadas. De facto, há um trabalho muito grande, montante, que tem a ver com a vida da Igreja em todos os setores e dimensões. Nós vamos dizer que a pastoral vocacional, concretamente das vocações sacerdotais, é transversal a toda a pastoral da Igreja, com certeza. Isso é uma realidade. Agora, ao mesmo tempo, tem que haver, da nossa parte, um incremento muitíssimo grande da pastoral das vocações sacerdotais. E este é um dos grandes apelos que eu gostaria de vos fazer no final destas jornadas, porque isto é um trabalho que depende de todos e mesmo com o trabalho de todos e o empenho de todos, corre risco de não dar uns resultados tão brilhantes como todos nós gostaríamos, como sentimos ser necessário. Neste sentido, está a constituir-se uma equipa de trabalho para esta pastoral das vocações sacerdotais. E é composta pelo Padre Paulo Simões, que está no Instituto de Justiça e Paz, num contacto muito direto com a população estudantil e universitária, o Padre Filipe Diniz, que é o diretor do Secretariado da Pastoral Juvenil, embora agora tenha algumas limitações, uma vez que está também capelão dos hospitais da Universidade, e o Padre Pedro Santos, que já era o responsável, diretor do Secretariado Diocesano da Pastoral das Vocações. Portanto, esta equipa, este trio, que está a constituir uma equipa também naturalmente com religiosos e com leigos, que está a elaborar um programa de dinamização, por um lado, da pastoral das vocações sacerdotais na Diocese e de acompanhamento por outro. E quando este programa estiver devidamente constituído e organizado e feito, eu conto fazer então uma pequena nota para os sacerdotes e para a Diocese, enfim,
a tentar criar este dinamismo, este incentivo e inserindo, inclusivamente, o programa que estiver a ser delineado. Pensa-se, evidentemente, que não basta haver uma equipa diocesana da pastoral das vocações sacerdotais, porque as crianças, os adolescentes, os jovens, com certeza que estão nas comunidades. Os que existem estão nas comunidades. E, portanto, o trabalho que ali se faz é tão importante, eu digo até é mais importante do que este trabalho que se faz ao nível diocesano. Ali é que se tem de fazer, efetivamente, o trabalho da promoção e alguma forma inicial de acompanhamento, passando depois, com certeza, o acompanhamento mais especializado e mais sistemático para este núcleo constituído a nível diocesano. E, portanto, vamos ver se dentro de pouco tempo podemos ter essa pequena nota explicativa e a dar a conhecer à Diocese esta realidade, inclusivamente, da saída do seminário para uma outra Diocese e o programa que for delineado. É evidente que eu gostaria, e vamos falar um pouco disso nas reuniões que viemos a fazer dos arciprestados, que em cada arciprestado houvesse uma preocupação e um trabalho efetivo neste sentido. Isso só será possível se em cada arciprestado houver, porventura, um sacerdote que deve ser escolhido entre aquele que tenha mais entusiasmo, e rodeado de um conjunto de leigos, com a colaboração dos catequistas, dos responsáveis, dos animadores vocacionais, etc., para ver se conseguimos, com a ajuda de Deus e com o nosso trabalho, dar a volta a esta questão que, como todos percebem, é prioritária. E numa ligação muito estreita, então, entre esta equipa diocesana e os arciprestados, e concretamente estes responsáveis, ou estes grupos responsáveis ao nível do arciprestado. Todos sabemos, e isso foi ressaltado aqui esta tarde pelo Padre Jorge, que a oração é o meio fundamental. E nós gostaríamos que na Diocese, de facto, se incrementasse uma oração contínua e convicta por esta intenção. Posto uma hipótese que ainda não está concretizada, mas que esperamos possa vir a ser concretizada, de termos na Diocese, concretamente aqui na cidade de Coimbra, um lugar onde continuamente se reza pelas vocações sacerdotais. Nós falamos tanto da oração, mas depois, às vezes, funciona como um meio para nos tranquilizarmos ou para passarmos a bola para o lado dos outros, concretamente para o lado dos leigos. E nós gostaríamos que a bola ficasse tanto do nosso lado, como também do lado dos leigos e, portanto, da Igreja Diocesana na sua globalidade. Vamos ver esta questão depois com os sacerdotes aqui, sobretudo da cidade de Coimbra, para ver o que é que pensam sobre o assunto, onde é que lhes parece que seria o lugar mais adequado. Há algumas propostas, onde de facto gostaríamos que houvesse, dentro do possível, uma oração contínua pelas vocações sacerdotais, inclusive com a participação depois de alguns grupos de jovens, etc., ou de crianças, ou de adolescentes, ou de adultos, ou de uma forma individual, mas que fosse uma marca bem presente, bem viva para a Diocese toda, que nós confiamos no poder de Deus e que nos ouve quando insistentemente lhe pedimos. Mas sobre isto depois tentaremos que, na nota que gostaria de publicar, houvesse já algo de mais concreto. Esta questão que o Padre Jorge já referiu, da recoleção do clero, foi uma proposta que surgiu na reunião que fizemos em Fátima, no final do simpósio do clero, que de facto o ano da fé devia ser marcado por um aprofundamento da fé dos presbíteros e que devia ser feito esse aprofundamento em ambiente orante, pelo presbitério como tal.
E na altura viu-se que Coimbra, aliás, à imagem de uma experiência que já foi feita no ano do sacerdote, que seria em Coimbra e que seria uma proposta insistente a fazer ao clero da Diocese. E, portanto, ousámos fazer essa proposta, como já foi referido, como já foi apresentada, e, de facto, ponho todo o meu empenho na realização desta recoleção mensal, que poderá ser um belo momento de oração e, portanto, de aprofundamento da nossa fé pessoal no contexto do presbitério. O diaconado permanente. Portanto, delineou-se, como sabeis todos, um plano para o desenvolvimento do diaconado permanente na nossa Diocese. Foi anunciado já oralmente, em diferentes circunstâncias, e depois foi enviada uma carta em que se estabeleciam alguns princípios e algumas das datas a cumprir para o incremento e o desenvolvimento, então, do diaconado permanente na Diocese de Coimbra. Acontece que, até à data, surgiram ainda poucas inscrições. Andamos por uma dezena, não é, Padre Delegado? Cerca de uma dezena de inscrições, ou pré-inscrições. O que, de facto, para uma Diocese com esta dimensão é extremamente pouco, do meu ponto de vista, e para as condições que nós temos, e tendo em conta, inclusive, o laicado que nós temos, gente com muita capacidade, gente com formação a diferentes níveis, que talvez, não sei se teremos posto todo o empenho que podíamos nesta causa, ou se estamos mesmo convencidos da importância do diaconado permanente para o serviço da Diocese. De modo que nós gostaríamos todos que ainda houvesse um esforço suplementar neste sentido. Porque, de facto, 10 é um número pequeno, sabemos que pelo meio pode haver desistências, pode haver, inclusivamente, um ou outro que acabemos por concluir que não reúna as condições necessárias e, portanto, deveríamos começar, penso, com um grupo maior. Estou convencido que na Diocese existem, sem dúvida, homens muito capazes para serem propostos para este ministério. De modo que faço um novo apelo para que, quando sei que ainda há um ou outro que não mandou a inscrição, que não mandou o nome, mas, portanto, agora este é o apelo derradeiro para que, de facto, aqueles que têm lá os nomes retidos, que os enviem. E alguns que ainda andavam a pensar, tinha ali este, podia ser, podia não ser, que, de facto, tentasse chegar às conclusões adequadas e que enviasse os nomes quanto antes. A equipa de acompanhamento está constituída, continua o Padre Manuel Martins como responsável, o Padre Carlos Delgado como encarregado da formação e agora o Fernando Pascoal como diretor espiritual, uma vez que são as três figuras que supõem o decreto sobre a formação e sobre o diaconado permanente, para além depois do tutor ou do acompanhante, que nós vamos supor que seja o respectivo pároco que envia e que depois tem a preocupação de acompanhar passo a passo o percurso e, portanto, todo o processo de discernimento durante o primeiro ano dito propedêutico e depois os 3 anos da formação teológica, da formação espiritual e pastoral. Portanto, é para dizer que o grupo o trabalho está constituído e há já, o Padre Delegado tem já um plano de formação para este primeiro ano propedêutico, com a respectiva programação, com as datas, etc. De modo que agora tínhamos urgência em receber ainda as inscrições que porventura estejam retidas ou alguma que ainda
seja possível fazer, para que tenhamos um grupo razoável e de acordo com aquilo que são as necessidades da Diocese. Uma questão que é talvez menor, publicou-se na Diocese o primeiro número do Boletim Diocesano, depois de um interregno bastante longo, não sei de quantos anos, e enviou-se às paróquias e aos sacerdotes e a outras pessoas. Houve, de facto, um pequeníssimo número de sacerdotes que manifestou desejo de receber, que me deixa, de algum modo, um pouco admirado, uma vez que é a documentação oficial da Diocese, que inclui ali tantos aspectos que são importantes para a história da Diocese, para a história das paróquias e para o arquivo, etc. De modo que talvez fizesse a sugestão de repensarmos as motivações pelas quais não houve uma grande manifestação de interesse. Toda a gente clamava, enquanto não era publicado, que não havia, tinha sido uma desgraça não se publicar e que ficava truncada a história, etc, etc. E quando reaparece, de facto, não houve mais ninguém a clamar, também quer ter acesso à história da Diocese, não? Que às vezes somos um pouco inconsequentes. Portanto, vejo que cada um de facto veja, mas tem interesse que fique nos arquivos das paróquias, porventura, em alguns casos, dos centros sociais, onde estão as homologações das direções, dos estatutos, com os decretos, etc., que é um elemento importante para a história da Diocese e também para a história das paróquias e das instituições. A minha última palavra, caríssimos, é simplesmente para vos incentivar, de acordo com aquilo que há pouco foi dito, e não vou repetir nada do que foi dito pelo Padre Jorge, mas para vos incentivar um trabalho que é de todos nós, para que procuremos crescer na unidade e na comunhão. Às vezes ficamos um pouco impressionados, e eu devo manifestá-lo com toda a clareza, com as pessoas nas assembleias e nos diálogos, etc., manifestam que vamos avançar, manifestam concordância e depois começam a girar por toda a parte boatos, falsas informações, falsas interpretações que perturbam muitíssimo a vida do presbitério e a vida da Diocese. Não sei se era assim no passado, mas houve aí uma época em que fomos muito prolixos em questões deste género. Sobre esta questão dos arciprestados, parece que gerou-se uma onda que a gente não sabe sequer de onde é que vem. Se de facto as propostas nasceram do clero, foram votadas pelo clero, e nós tivemos como partes interessadas, por assim dizer, como é que se gera às vezes depois um burburinho tão grande acerca de uma questão como é a dos arciprestados. E quem diz sobre estas, diz inclusivamente sobre outras, de modo que eu às vezes fiquei um pouco perplexo, sem saber qual a razão de ser, né? Qual a razão de ser. De modo que queria fazer-vos, de facto, um apelo para que nós sejamos muito sinceros e muito leais no nosso modo de estar, na clareza com que apresentamos os nossos próprios pontos de vista, mas depois também no modo como assumimos a realidade e aquilo que vai sendo decidido, porventura, em alguns casos, bem, noutros casos, mal, mas que sejamos muito leais no modo como assumimos a realidade e que não perturbemos, por assim dizer, a união e a comunhão da Diocese com um diz que disse, ou diz que pensou, ou diz-se em tal parte, depois penso que, de facto, isso criou algum mal-estar e alguma perturbação na vida da Diocese, mas, de facto, houve várias pessoas que estão aqui presentes que, a certa altura, dão conta, mas o que é que se passa? Porque é que há um mal-estar tão grande, um burburinho
a propósito de dois ou três aspectos que a gente acaba por não perceber sequer qual a sua razão de ser. Estamos sempre à vontade para dizer tudo aquilo que pensamos, com certeza. Estamos para exprimirmos o nosso próprio modo de sentir e de ver a realidade da vida da Diocese dentro deste clima construtivo e da maior lealdade. De modo que resta-me desejar que nós sejamos capazes de fazer um bom ano da fé. Penso que temos os ingredientes necessários, mais que necessários. Houve um trabalho muito grande, que eu agradeço ao Secretariado da Coordenação Pastoral, um trabalho muito grande. Tem lacunas, com certeza, pode ter defeitos, mais conseguido nos aspectos, menos conseguido noutros aspectos. Tudo isso é fácil de assumir. Agora, de facto, penso que temos os materiais suficientes, necessários, adequados, e que agora é necessário que o nosso entusiasmo interior nos leve a procurar, também dentro da medida das nossas possibilidades. Sabemos que há muitas dificuldades em muitas comunidades que não conseguem as pessoas adequadas, nem dinamizar e entusiasmar as pessoas, sabemos tudo isso e, portanto, é com tudo isso que temos de contar, mas, acima de tudo, com um grande entusiasmo interior que nos vem da fé e da esperança a que nós próprios fomos chamados. De modo que vamos ter oportunidade para continuar a debater e a pôr em comum muitos e diferentes aspectos, que este ano da fé seja, de facto, marcante da vida, da nossa própria vida, da vida pessoal, como há pouco foi referido, e da vida das comunidades cristãs que já existem e também, se possível, neste espírito de missão para fora das fronteiras visíveis da própria igreja.